Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora e começa agora, convidando você a elogiar a você mesmo. Por quê? Porque é muito importante, tudo aquilo que você fala, que você pensa tem poder, a palavra tem poder. Lá na Bíblia está escrito, né, que Deus, ele criou através da palavra, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Então imagina aquilo que você fala. Aí eu convido você também a não expressar nada negativo a seu respeito. Todos nós estamos aqui aprendendo, todos nós somos seres em eterno aprendizado uns com os outros, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nas nossas experiências. Então, é óbvio que em algum momento a gente vai errar, mas isso não significa que você errou querendo errar. Muitas vezes nós achamos que aquela atitude que a gente está tomando, aquilo que a gente está falando, é uma forma de curar, de ajudar, e às vezes não é, porque nós aprendemos, às vezes, a usar palavras muito pesadas, né? A culpabilizar, a dizer ao outro que o outro é vítima. Então, dessa forma, nós não ajudamos ninguém a sair de um ciclo vicioso de dor, de sofrimento ou até do erro. E um erro não significa você... cometer um equívoco na vida não significa que ele te determine. Já imaginou? Se cada erro que você comete fosse o que determinasse o que você vai ser durante toda a sua vida, como é que seria possível a gente transformar o mundo? Não seria possível. E eu sou a prova viva, assim como de muitas pessoas no trabalho voluntário, de tantas transformações que foram feitas. Por quê? Porque nós fomos olhar para essas pessoas que são excluídas da sociedade, que não têm as mesmas oportunidades que outras pessoas mais aquinhoadas têm. Nós fomos dar essas oportunidades para elas e elas se transformaram. Elas começaram a ter uma outra visão da vida, elas começaram a ter esperança, elas começaram também entenderam que alguém olhou para elas e a autoestima subiu. E com autoestima alta, né, você pode olhar os seus talentos, olhar aquilo que você tem de bom. E assim, sempre que alguém perguntar para você como é que você está, você diga assim: eu estou me curando, eu estou melhorando, eu estou evoluindo, estou aprendendo. Nunca diga nada negativo, nem para você, nem para o outro. Se alguém vem e lhe conta algo muito pesado, muito sofrimento, você diz para a pessoa: olha, isso vai passar. Você dá conta de resolver isso. Tem coisas que não estão no seu controle. Olhe para aquela pessoa com humanidade. Olhe para ela e diga: eu vejo você, eu me importo com você. Importe-se com você e importe-se também com o seu vizinho, importe-se com o seu colega de trabalho, importe-se com os seus amigos, com as pessoas com as quais você convive, importe-se com a sua família, com o seu filho, porque muitas vezes eu vejo pessoas buscando ajuda psicológica porque tem um problema com o filho. A primeira pergunta que o psicólogo vai fazer para você, mãe, para você, pai, quando for levar o seu filho para resolver algum problema que vocês acham que é do filho, primeiro observe como vocês, como pai e mãe, têm que se comportar dentro de casa. Porque se nós somos a primeira referência dos nossos filhos, impreterivelmente eles estão se espelhando em nós. Então, em nós como pais, né? Então, vamos observar. Então, não tem como você fazer um trabalho com filhos sem que tenha que fazer um trabalho com os pais também, de observação. Aí não vai, porque o pai e a mãe também, eles vão dar aquilo que eles receberam. E muitas vezes eles não podem dar aquilo que não receberam. Então, muitas vezes nós vemos pais que são agressivos porque foram criados dentro da agressividade. E eles não sabem se relacionar de outra forma porque eles não viveram essa experiência. E aqui em off, eu estava conversando com a minha convidada, que eu já vou apresentar já, nós estávamos falando, né, de como é que a gente aprende. Então, Confúcio, que é um grande filósofo, ele disse assim: tudo aquilo que eu ouço, eu esqueço. Tudo aquilo que eu vejo, eu gravo. Mas tudo aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, os nossos filhos, eles vêm a nós como pais fazendo
como é que nós fazemos a nossa vida e eles aí vão replicar. Então vamos pensar nisso com carinho, vamos nos elogiar mais, vamos nos autoelogiar também, reconhecer os nossos dons, as nossas virtudes, aquilo que nós temos de bom e sempre procurar palavras propositivas para nós próprios e para os diálogos que nós temos diariamente em qualquer ambiente que nós estivermos. Dessa forma, nós estaremos, sim, às vezes uma palavra salva uma vida, às vezes uma palavra que você recebe também faz com que você mude completamente o seu comportamento, você reconheça aquilo que você estava, o caminho que você estava não era o melhor e você pode mudar. Então vamos fazer isso. E seja voluntário. Procure alguma instituição na sua rua, no seu estado, no seu município, se engaje. Se você tem algum projeto, você pode até ligar para a gente, que a gente traz aqui para mostrar o projeto que você tem, o sonho que você tem, para você compartilhar isso com mais pessoas. É isso que nós fazemos aqui. Nós compartilhamos histórias de vida para transformar vidas e para trazer mais amor, mais paz, mais harmonia para todos nós. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é jovem, como é importante nós darmos espaços, principalmente profissionais, para os mais jovens, porque eles precisam de um primeiro emprego, né? E nós vamos falar sobre isso também. E essa jovem é uma jovem arquiteta, ela se formou em arquitetura, ela vai contar um pouco da história dela, e é também artista plástica. E ela está pela primeira vez participando do Salão Nacional de Arte Contemporânea aqui em Alagoas. E ela vai falar um pouco dessa trajetória dela. E como é bom ter você aqui, Joyce Cavalcante. A Joyce Cavalcante, ela é artista plástica e também é uma arquiteta. Não tem como a gente separar a arquiteta da artista plástica, né? Antes de tudo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra mesmo. Muito obrigada. E é verdade, não dá para desassociar. Tanto que meu trabalho de conclusão de curso foi realmente falando dessa integração, né? Da relação entre as artes plásticas com a arquitetura. Porque eu acho que as duas se potencializam, né? São artes, né? A arquitetura é um tipo de arte, apesar da parte mais técnica e mais prática, eu acho que o melhor da arquitetura é justamente a parte artística. É o que eu mais me identifico, pelo menos. Isso, você se identifica. Agora me diga, vamos falar de quem é Joyce. Joyce nasceu onde, Joyce? Eu nasci aqui em Maceió mesmo. Os meus pais, eles são de Palmeira dos Índios, meus avós também. Mas eles vieram para cá trabalhar e eu nasci aqui. Meus avós continuaram morando lá. A minha relação, assim, com a arte, eu acho que tem muito, de repente, da minha avó materna, que trabalhou no museu. Ela tinha eu acho que um olhar mais apurado, assim, tentava ter esse olhar mais sensível. E acho que outra coisa, não exatamente direcionada à arte, mas a questão de, como você estava falando agora há pouco, de estar disponível para o outro, também é uma coisa que eu vejo muito na minha família, essa questão de estar sempre disposto a cuidar do outro. E eu acho que isso tem tudo a ver com arte também, porque a gente vai treinando o nosso olhar e essa sensibilidade não só para criar coisas, eu acho que para conviver com as pessoas também, né? Cuidar é a grande coisa, na minha opinião. Eu acho que eu aprendi muito isso com a minha família. Meus pais participavam de muitos grupos na igreja, ajudavam bastante as pessoas de lá, né? Tinham vários grupos que eles acompanhavam e eu sempre estive perto. E eu acho que, para além dessa ajuda também para pessoas de fora, tem muito o cuidado interno, sabe? Com as pessoas da família, com os amigos. Eu acho que eles têm esse olhar carinhoso para o outro. Eu aprendi muito isso, assim. E a empatia? E a empatia, eu acho que é justamente a grande coisa, esse cuidado e essa empatia tá dentro disso, né? Acho que é o que deveria ser visto como uma coisa mais importante de todas, eu acho. Porque se a gente percebe tudo que tem cuidado funciona, tudo que não funciona é porque foi falta de cuidado. Eu sinto verdade. Muito isso, assim. O que você acabou de falar é uma grande verdade, seja na política, seja dentro da família, seja numa escola, em um ambiente de trabalho. Né? Fazer tudo com autorresponsabilidade. Sim.
E aí a autorresponsabilidade é algo que acho que a humanidade ainda está aprendendo. Nós passamos por um momento, né? Passamos aí quase 3 anos e ainda temos aí o Covid, né? Essa pandemia que nos trouxe grandes reflexões e também grandes perdas, grandes sofrimentos. A humanidade, algumas pessoas, eu costumo dizer o seguinte, que algumas pessoas, elas se melhoraram e outras aflorou o que elas tinham de ruim. É verdade. Aí fala assim, não, mas aquela pessoa se transformou em função da pandemia. Não, ela se transformou, ela não se transformou, ela simplesmente aflorou. Né? Porque o fato de nós ficarmos confinados, né, nós tivemos que ficar em casa, não podíamos nos relacionar, era o cuidado de saber que se você pegasse o Covid, você estaria também, não só você, mas você estava carregando algo que poderia passar para outra pessoa e tirar a vida de outra pessoa, poderia tirar a sua vida de outra pessoa. Sim. Foi muito impactante, né, esses momentos. Como é que foram esses momentos para você? Para mim foi bastante difícil, a gente cumpriu muito direitinho já por essa preocupação como um todo, mas a gente viu muita gente não cumprindo. Acho que muito, eu não sei se as pessoas não entendiam que elas precisavam ter esse cuidado. E aí você vai percebendo que realmente faltam os cuidados mínimos assim no dia a dia, que as pessoas não têm essa preocupação com o outro às vezes, né? Então pra gente foi uma coisa muito reclusa, a gente ficou muito em casa, né? Eu sei que não era uma possibilidade de todas as pessoas também, mas a gente teve como ficar em casa. E para mim foi um momento que intensificou muito a convivência, né, da minha família, ao mesmo tempo que a gente foi ressignificando muita coisa. Então, foi um momento horrível, né? Sem querer romantizar o momento, porque claro, de forma alguma, mas a gente tentou transformar aquilo no menos horrível possível, vamos dizer assim. E foi um momento que eu tive bastante tempo com a minha irmã, por exemplo, porque no dia a dia a gente acaba... Você tem uma irmã, que idade que ela tem? Tem 9 anos. Qual o nome dela? É Maria Beatriz. Eu tive a oportunidade de conhecer, é uma garota encantadora. Obrigada. Então, e aí a gente acabou justamente desenvolvendo muitas coisas de arte durante o tempo da pandemia. Eu consegui inventar muita coisa para ela participar. Eu acho que minha mãe também participava dessas coisas, essas invenções assim que talvez no dia a dia a gente não tivesse conseguido fazer. Então, olhando para esse aspecto, foi bacana nesse sentido, a gente ter conseguido fazer algo dessa forma, sabe? Eu acho que foi importante para ela também. Né? E foi importante para você, a aproximação, muito, né? Muito. Porque às vezes nós vivemos dentro de uma casa com desconhecidos. O que eu percebo também, o que acontece na nossa sociedade hoje, é que cada filho tem a sua TV no seu quarto, né? Os pais têm a TV no quarto, então chegam em casa, os pais trabalham. E o tempo que passam com a família é muito pequeno. Às vezes, na hora do almoço, quando vem almoçar, às vezes os pais também não têm condição de vir almoçar. Então, a convivência com os filhos e os irmãos também. Cada um numa atividade, não se encontram. Então, são pessoas que são da mesma família, mas não têm uma convivência. Às vezes, conhecem mais uma pessoa de fora do que a pessoa dentro de casa. Né? Porque essa troca é tão bacana, né? A gente aprende tanto com o outro. Eu acho que é outra coisa também que a gente se esquece hoje em dia, porque fica priorizando muito a individualidade e a gente, às vezes, para de perceber o quanto que é importante essa relação com as outras pessoas. A pandemia me chamou muita atenção para isso também, de valorizar ainda mais essa convivência com o outro, porque a gente realmente precisa desse coletivo, assim, é uma necessidade. Por mais que a gente realmente consiga ser independente, fazer coisas sozinho, que é ótimo também, acho que muito importante, mas a gente precisa dar valor ao outro, né, ao estar com o outro, a esse compartilhar. Mas, veja, você falou algo aí que eu gostaria de complementar. Ninguém faz nada só. Porque a sua profissão, se você não tiver alguém que compre o seu trabalho, como é que você vai sobreviver? Então, nós sempre dependemos de alguém. Existe uma conexão. Então, tanto é que o tipo de trabalho, você é uma arquiteta que tem uma linha de trabalho. Tem as pessoas que se encantam com a sua linha de trabalho. Tem outros que não gostam dessa linha, gostam de uma arquitetura diferente da que você faz. Então, são as conexões, mas nada se faz sozinho. Concordo. Nem na família, né?
né? Nós dependemos, somos Sim. seres completamente dependentes uns dos outros. É que as pessoas não param para essa autoobservação. Sim, é verdade. O autoconhecimento, né? Não se observam, não veem que a vida ela é feita de relações. De dessas, entrega, né, para o outro também. E de entrega e também da relação com o meio ambiente, porque tudo que verdade. aconteceu, inclusive a pandemia, é a relação desrespeitosa que nós temos com o meio ambiente. Falta de cuidado, mais uma vez. Né? Mais uma vez, uma forma desrespeitosa com o meio ambiente em função do capitalismo, ou seja, um dia o homem vai perceber que dinheiro não se come, porque se a gente continuar a agir com o meio ambiente dessa forma desmedida, sem pensar nas consequências, porque tudo tem consequência. Sim. Tudo tem consequência. Agora vamos falar um pouco do seu trabalho. Por que você enveredou pela arquitetura? Então, eu sou arquiteta de formação, mas acho que eu sempre fui artista plástica. Não me nomeava assim até recentemente, assim, eu demorei para me chamar dessa forma, assim, para admitir que eu era. Você achava que era apenas um hobby? Ou uma expressão? Eu via que eu ainda acho que é uma forma de expressão mesmo, mas assim, eu costumava guardar muito o que eu fazia, assim, as pessoas mais próximas sabiam, mas eu não externava, até o momento que eu percebi que eu estava sentindo o que eu precisava, sabe? Fazia parte de mim, era como se dissesse algo de mim, eu precisava colocar aquilo para fora, assim, mas sempre foi algo que eu fiz desde criança, eu sempre gostei, uma coisa muito subjetiva mesmo É como se a sua alma, meio fizesse parte de você. Involuntário, assim, inconsciente, eu acho. Era só uma coisa que eu gostava de fazer. E eu sempre gostei muito de testar vários materiais em diferentes superfícies. E isso sempre me interessou muito. E eu fiquei percebendo que realmente aquilo era o que fazia sentido para mim. Eu acho que criar é a grande coisa para mim, seja na arquitetura ou nas artes plásticas, é o que realmente faz com que eu me sinta mais eu, assim, as coisas fazem sentido para mim, eu fico próxima do que eu sou. E acho principalmente isso nas artes plásticas, porque eu consigo respeitar o meu tempo de ser quando eu estou criando. Às vezes na arquitetura você acaba ficando muito levada pelo jeito que as coisas funcionam e fica tudo muito frenético. E na arte eu consigo ficar mais no meu tempo, sabe? Respeitar mais o meu tempo. Acho que isso foi importante. E até a questão dos materiais que eu fui descobrindo ao longo da vida, que eu não fiz curso de pintura, por exemplo. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo de uma forma subjetiva mesmo. Eu fui treinando e aperfeiçoando. E eu acho que de repente o meu grande trunfo, assim, a coisa que me fez fazer essas coisas que eu faço hoje é essa vontade de olhar com calma as coisas, sabe? Eu me dedico a olhar desde antes, acho que desde quando era inconsciente, até eu perceber que eu realmente faço isso, de realmente olhar com calma, de demorar nas coisas. E esse seu olhar com calma é olhar além do que é visto. Eu tento, pelo menos, né? É um exercício. E eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. As pessoas acham que está muito distante, sabe? Que parece, não, essa pessoa tem essa sensibilidade. Eu acho que todo mundo pode ter. Desenvolver. Eu acho que você só precisa, de repente, se não for natural para você, se dedicar a isso, assim. Porque eu acho que é muito da gente treinar o olhar na arte, assim. Às vezes até as pessoas que dizem que não sabem desenhar ou não sabem criar esse tipo de coisa. Eu não sou criativo, eu escuto. É uma questão de prática também. Exatamente, né? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Que você cria também. Quando você estava na escola, teve porque em algum momento despertou. Quando foi? Você tem uma lembrança de quando isso te despertou? Foi algum trabalho que você viu na escola? Porque na escola normalmente... Sim. Bom, na minha época tinha aula de desenho, não sei hoje, né? Artes, mas é aula de artes, né? Eu não sei... Sim, tinha. A minha escola tinha bastante incentivo, assim, às artes. A gente visitava muito museu e tal, que eu acho essencial. E eu visitava bastante, eu me identificava com aquilo, eu percebia que era uma linguagem minha, assim. Eu na verdade, percebi, acho que eu fui tomando mais consciência quando eu sempre ficava naquela parte do trabalho, sabe? Não, eu faço desenho.
eu fui percebendo que eu estava mais inclinada para isso. E acho que as pessoas comentavam de vez em quando, não, você corta, sabe? Você tinha uma aptidão maior para cortar, coisinhas mínimas assim. Eu fui percebendo que de repente eu estava mais inclinada para isso. Acho que foi assim, uma coisa bem natural mesmo. E porque eu me interessava, de fato. Eu sempre me interessei também pela parte teórica, assim. Eu sempre gostei muito de história da arte e tal. Então, eu acho que foi Olha, foi nós estamos com uma imagem aí. Você também esteve num trabalho voluntário durante o Salão de Arte Contemporânea. Nós estamos mostrando, né, para o nosso público ali, você falando com os alunos, mostrando também a exposição, mostrando o seu quadro, ali com Vera Leide Nazaré, que também é do Maceió Voluntário, e você, né, inaugurando um trabalho voluntário dentro do Salão de Arte Contemporânea, junto com o Maceió Voluntário. Ali uma pintura sua, me fala dessa pintura. Sim, então, essa pintura eu fiz de aquarela. Faz uns anos que eu comecei a pintar com aquarela e foi muito de um processo de perder um pouco do controle, sabe? Eu sempre acho que tentava controlar tudo. E a aquarela me mostrou que eu não tenho esse controle. Então, assim, foi um material que é muito importante para o meu desenvolvimento pessoal mesmo. Porque eu percebi porque a aquarela é muito fluida, né? Então, você quer fazer uma coisa... Esse quadro que está sendo mostrado aí é o que você está expondo, né? Isso. No Salão de Arte Contemporâneo pela primeira vez. Me fala um pouco sobre o sentimento que te veio quando você criou essa obra. Ele é feito de cerâmica fria e ele veio de um processo de trabalho que eu comecei em 2019, justamente na minha conclusão de curso. Quando eu comecei a relacionar a arquitetura com artes plásticas, eu fui observando mais as construções modernistas e os azulejos, muito do que era feito naquela época, e eu fui percebendo que eu me identificava muito com aquela forma de expressão, né, com as formas geométricas mais limpas e tal. E aí isso me fez abrir mais para as cores, assim. Eu acho que eu perdi o medo das cores, de certa forma. Então, vai muito por aí. É um quadro mais subjetivo também. Eu queria que tivesse a interpretação de cada pessoa, queria deixar aberto para isso. Mas vem desse processo de um estudo de formas que já faz alguns anos que eu venho fazendo. Eu comecei a fazer com papel, porque era o que... Inclusive, na pandemia, eu fiz muito disso. Porque o papel eu tinha bastante, então eu tive que aproveitar o material que estava disponível para mim. Uma coisa que você me faz lembrar isso, que a arte, ela pode acontecer com tudo. Pode acontecer com o papel que você tem em casa, pode acontecer com algo que você vai reciclar. Isso. Enfim, às vezes você está passando na rua, você vê alguma coisa, eu vejo alguns artistas pegarem coisas do lixo e transformam em arte. Pois é. Porque E você, nesse período, você se ateve à questão, é como se você tivesse sendo levada a fazer uma descoberta, né? Verdade. Com o papel. Como é que você poderia se expressar através disso? Eu acho que é muito isso que você falou. Acho que em todos os objetos, na verdade, todas as coisas, quando a gente justamente olha com calma para essas coisas, a gente consegue ressignificar aquilo, a gente consegue criar algo. Por isso que eu acho tão fascinante, assim. E eu acho que se a maioria das pessoas parasse e resolvesse fazer algo desse tipo, seria de repente tão fascinante para elas quanto é para a gente que trabalha com isso, porque você descobre que as coisas são muito maiores do que a gente pode ver, sabe? As possibilidades são muito maiores. Era até o que a gente estava falando para as crianças na semana passada, né? Na oficina que a gente fez no Complexo Cultural do Teatro Deodoro. No Salão de Arte Contemporânea, Isso, né? exatamente. Que a arte, ela possibilita esse campo de imaginação, de você, de repente, sair daquela sua realidade, imaginar uma outra coisa que pode ser real, né? Eu acho que a gente precisa... Você pode sonhar. Exatamente, né? Porque às vezes é tirado da gente isso, né? Às vezes as pessoas não têm essa possibilidade. Eu acho que é importante a gente lembrar que não é uma coisa... Nossa, estão falando coisas aleatórias. Não, é uma coisa palpável, né? A gente precisa, né, desse direito. Joyce. Então, Joyce, aí quando você diz isso, a gente percebe que os jovens, né, quando você faz isso, é uma linguagem do inconsciente, né? É uma forma de expressão, com certeza.
é como você diz, né? O intuitivo. O intuitivo ele vem daí, ele vem desse inconsciente, mas que existe uma conexão. São as conexões, né? E aí você vê, parece até que quando você se abre, né, para esse novo, para observar, e você se abre para deixar esse espaço dentro de você, as pessoas que têm afinidade, elas se conectam com você. Isso acontece na arquitetura também? No seu trabalho? Acontece. Eu acho que é como você falou, né? De certa forma, como se fosse um campo de conexão mesmo. E eu acho que a gente está, de alguma forma, conectado com tudo. E na arquitetura a gente precisa muito do outro, né? Sempre. Porque não existe eu fazer um projeto e não ter o pedreiro para construir, né? Eu acho que todo mundo é aquilo que nós falamos no começo, né? Que não existe nada sem o outro. Exatamente. E eu acho que era muito importante que na arquitetura isso fosse mais visto e valorizado, sabe? Porque às vezes fica uma não coisa... tratado como um subproduto. Exato. E na realidade não é, porque para você materializar aquele sonho daquilo que você arquitetou, né? Arquitetura, precisa do pedreiro, precisa do pintor, precisa de sair do papel. Para sair do papel, se você não tiver pessoas que também sejam competentes no que faz... Não vai ser nada, vai ser só uma ideia, né? Não vai ter tanta potência se não tiver as pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que em todas as profissões, não só na arquitetura, mas essa coisa de, às vezes, não valorizar tanto o que o outro faz, né? Tem sempre esse negócio de colocar pessoas numa caixa, isso aqui é mais valorizado, isso é menos, quando não deveria, né? Mas isso aí vem da nossa forma preconceituosa, né? Isso é cultural, nós temos que mudar. Eu costumo dizer que nós temos que desconstruir muitas coisas na nossa sociedade, principalmente a cultura de violência, né? E também de não valorizar o outro, para construir essa nova cultura. Mas isso precisa começar dentro de casa, tem que ir para as escolas, porque as escolas também precisam de passar por uma grande transformação, não só as escolas, os professores, né? Porque até na formação, né? O nosso governo também tem que ter um olhar mais apurado para isso. Então, uma reunião de pessoas que tenham um olhar, queiram, né? Um olhar propositivo e para acertar, assertivo, né? A sua profissão de arquitetura você escolheu como? Então, eu queria muito uma coisa que me desse possibilidade de criar. E aí pensei em algumas opções, mas achei que na arquitetura eu conseguiria trabalhar com mais coisas, sabe? E aí decidi arquitetura muito por isso, assim, a parte do desenho, a parte da história da arte, eu achei que eu ia me encontrar muito ali e isso de fato aconteceu. E que também tem a ver com a questão da cultura, né? Exatamente, a gente tá... E também com a questão do que você faz intuitivamente de artes plásticas. De alguma forma, pois é. Eu acho que assim, o mercado, ao meu ver, na verdade, ele deveria estar mais aberto para essa parte criativa. Às vezes, a arquitetura acaba sendo muito uma reprodução de coisas, que eu acho extremamente triste, porque o bacana é quando ela é, de fato, criativa, né? Mas, olha, ela já aceitou o convite do Marcel Voluntário para fazer um trabalho na escola sobre tocar os alunos sobre o que é a profissão da arquitetura. Olha que maravilha. São trabalhos voluntários e você está de parabéns. Essa senda é uma senda de amor e de transformação. Nosso programa está chegando nos minutos finais, eu gostaria que você deixasse um recado para todos aqueles que estão nos vendo. Você pode olhar para aquela câmera e mandar o seu recado. Obrigada. Então, queria agradecer mais uma vez e eu acho que eu queria convidar vocês a tentar olhar com mais cuidado para as coisas e para as pessoas e para tudo que a gente tem em volta. Eu acho que isso é a grande coisa da vida e quando a gente se passa a olhar com cuidado para o outro, a tentar sentir as coisas, eu acho que tudo se transforma, assim, tudo se potencializa. Isso. Muito obrigada, Joyce, viu? Foi muito enriquecedor. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. E sempre com novidades para você, pela paz e pela construção de um mundo melhor. Até lá!